Hoje a gente vai falar sobre uma questão que todo mundo sente e que por vezes é desafiador da gente dar conta, mas à medida que a gente entende o que é, a gente consegue gerenciar melhor, porque se livrar, a gente não vai. Eu tô falando da procrastinação. A gente precisa entender, num primeiro ponto aqui, que procrastinação não é preguiça. Procrastinação é quando a gente empurra com a barriga as nossas demandas e as nossas tarefas e a gente vai sentir aquela culpa por estar fazendo qualquer outra coisa menos o que precisa ser feito. A preguiça, por sua vez, é um momento ali que a gente tem, que é humano, de um domingo à tarde ver um filme, de um dia à noite ler um livro. Então, momentos de preguiça fazem parte da nossa vida, mas não nos geram essa culpa, não é um empurrar com a barriga. Dito isso, vamos entender então o que de fato é a procrastinação. Procrastinação não é falta de vergonha, não é falta de vergonha na cara, não é falta de vontade, não é que você é isso ou aquilo. Procrastinação é um sintoma de uma causa que se chama gerenciamento emocional. Então, eu só procrastino quando eu não consigo me gerenciar emocionalmente. E veja que eu uso a palavra gerenciar e não controlar. A gente não controla as nossas emoções, a gente gerencia à medida que elas vão aparecendo na nossa vida. Calma, Catarina, muita coisa para digerir. Então, procrastinação não é preguiça, procrastinação não é causa, é sintoma, e a causa da procrastinação sempre vai estar relacionado com a minha falta de gerenciamento emocional. Então, quando eu tenho uma tarefa e aquela tarefa me desperta uma sensação, um sentimento que eu não dou conta de lidar, eu automaticamente vou procrastinar para não precisar sentir aquela emoção ou aquele sentimento. Então é importante a gente pensar nisso. Estou procrastinando aquela tarefa do trabalho. O que exatamente aquela tarefa me aciona que eu não sei lidar ainda? E aí mais um ponto importante aqui é a gente entender que a procrastinação ela não é eliminada da nossa vida. Então agora eu sei tudo isso, nunca mais irei procrastinar. Isso não existe, gente. Nós somos humanos e a gente vai continuar procrastinando sim, só que com essa maturidade emocional e com esse autoconhecimento, eu vou começar a gerenciar minha procrastinação e ter menos prejuízos quanto a ela. Então é importante a gente considerar isso. A gente não elimina a procrastinação. A gente vai gerenciar para que isso não impacte negativamente na nossa vida. A gente falou de procrastinação, é falta de gerenciamento emocional, mas a gente pode considerar três principais causas aqui, três principais questões emocionais quando a gente fala de procrastinação. Elas são medo de fracassar, perfeccionismo e muitas demandas e não conseguir gerir tudo isso. Quando a gente fala do medo de fracassar, talvez seja um dos mais fáceis de entender, porque eu não quero fracassar naquela atividade porque não dou conta de lidar com o fracasso, por isso não faço. Então, queria muito aprender a fazer um bolo, mas eu tenho medo do meu bolo ficar ruim e ninguém gostar e tirarem sarro de mim, eu simplesmente não faço. Então, à medida que eu olho para a atividade, eu tenho esse medo de fracassar, eu tenho esse medo de passar vergonha, eu tenho esse medo de entrar nesse lugar negativo, eu simplesmente não faço a atividade. O segundo ponto é o perfeccionismo, que está muito atrelado às pessoas que têm uma autocobrança excessiva, que se cobram, para estar nesse lugar de perfeitos. E a gente sabe que não existe. Nesse ponto em específico, é importante a gente conseguir identificar se eu sou essa pessoa que busca o perfeccionismo, então eu não entrego a tarefa porque eu preciso ficar o tempo todo revisando, ou eu já sabendo que não vai ficar perfeita, eu nem termino e nem entrego porque não vai estar no lugar, não vai estar no nível que eu gostaria, e aí eu procrastino aquela tarefa. Quando a gente fala desse ponto, é importante a gente pensar a diferença entre perfeccionismo e excelência. Então, como que eu começo a mudar do busca pela perfeição para um busca pela excelência? Ser excelente nada mais é do que fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. E aí, nisso, a gente começa a entender que eu consigo ser excelente, que eu consigo fazer minhas atividades, ainda que eu não busque, que eu não consiga atingir a perfeição. E o último ponto, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, nessa série de 21 dias, é as muitas demandas, Então, a maioria das pessoas, hoje em dia, vive com uma lista infinita de tarefas. E aí, obviamente, a gente vai procrastinar, porque humanamente é impossível de fazer essa lista.
Então seja muito realista com você. Olhe para sua lista, volte pro vídeo que eu ensino vocês a priorizar e se depare ali o que fica, o que sai, como sai, para que você possa ter uma lista de tarefas minimamente humana e que você consiga dar conta e não procrastinar tudo e colher esses prejuízos. Então é importante você pensar sobre isso. Procrastinação não é preguiça, procrastinação é falta de gerenciamento emocional e também falta de gestão de tempo. Dito isso, como é que você se enxerga na procrastinação? Como é que você tem conseguido ou não lidar com ela? Me conta aqui nos comentários e já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que procrastina e que pode se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê amanhã.